Cara, o Eltinho tá lendo. Que um amigo meu sobre separar as sílabas de Bucaramanga num momento de euforia dele aqui no estúdio, mas que virou um marco esse jogo, Bucaramanga. Sempre que a gente vai falar assim de uma situação difícil, de um jogo complexo, de respeito ao futebol, a gente vai lembrar de Bucaramanga. E eu vou lembrar também de Everson. Cara, que baita defesa, eu não lembrava. A gente vai acompanhando tanta coisa, vendo tanta coisa, mas a reportagem do Gabriel me fez relembrar do primeiro pênalti defendido. Que defesaça! Que defesaça! Cara, a história do Atlético dentro da Copa Sul-Americana tem tantos elementos, né? Tem tantos elementos. Uma primeira fase que, pra mim, tá? Pode ser que pra você não, mas pra mim, beira a vergonha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha a primeira fase do Atlético. Mas, André, volta pra gente, só pra eu concluir o meu pensamento aqui. Desculpa, mas é porque eu preciso citar quem estava no grupo do Atlético nessa primeira fase da Copa Sul-Americana. Depois eu vou chamar o Bucaramanga, que foi onde o Atlético enfiou seu pé. O Atlético tinha num grupo Caracas, da Venezuela, o Iquique. Nossa, o Iquique é ruim, mas é muito ruim. E o Atlético deu conta de perder um jogo para esse Iquique. E também tinha o Cienciano. O Cienciano. Esse também, para ficar ruim, tem que melhorar um pouquinho mais. Mas o Atlético pegou e foi para a repescagem. E nessa repescagem ele encontrou com Bucaramanga. Coloca na tela aí pra gente a defesa do Everson, que para mim pode ser considerada a defesa da competição. Uma defesaça do Everson. Impressionante tempo de reação, postura, força na mão, qualidade. Então, assim, Everson é um nome marcante para o Atlético ter chegado à grande decisão da Copa Sul-Americana. E a reportagem do Gabriel Marques mostrou também as mudanças promovidas por Jorge Sampaoli no Atlético. A gente notou isso e as mudanças elas passam por atletas importantíssimos para o Galo. Breno Galante, eu queria te ouvir. Boa tarde, Elton, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Um abraço para o nosso HG que vai estar daqui a pouco aqui para receber os nossos parabéns. Tá ficando mais experiente hoje, né? Cara, uma semana decisiva para o Atlético. É bom a gente lembrar como o Atlético realmente chegou a essa final da Sul-Americana. Realmente foi aos trancos e barrancos. Mas depois da chegada do Sampaoli, a gente viu mudanças drásticas que fizeram com que o Atlético tivesse um time mais, vamos dizer, confiante, né, para poder chegar onde chegou. O time do Atlético rateou muito, o time do Atlético teve altos e baixos. Em alguns momentos a gente olhava para o time do Atlético e viu uma desorganização total, né, dentro de campo. Hoje a gente sabe, né, praticamente qual é o time titular do Atlético, então isso é um grande feito do Sampaoli. Acho que ainda existe uma dúvida, falei sobre isso ontem aqui, acho que ele ainda tem essa questão aí, Scarpa e Rony, para poder decidir nessa semana decisiva, mas o torcedor do Atlético está jogando todas as fichas num jogo, são 90 minutos que podem sim salvar a temporada do Atlético. É uma final que pode levar o Atlético de volta para uma Libertadores, pode levar o Atlético a uma Recopa ano que vem. Num ano em que, mais uma vez, o planejamento do Atlético foi falho, mais uma vez, um treinador não termina o ano do Atlético, mais uma vez, o torcedor sofreu no Campeonato Brasileiro, não viu o time sequer brigar para disputar o título brasileiro, porque desde o início ali o Atlético, né, ficou fora dessa disputa. Na Copa do Brasil também o Atlético não conseguiu ir tão longe como a gente imaginava, mas ainda pode, né, salvar esse ano com um título, né, o Elton? Então, assim, é o jogo da vida desses caras. Eu espero que esse time entre com foco, determinação, compromisso com o torcedor que vai estar lá apoiando. E aí, Guilherme, é aquele jogo que a gente espera que... Eu vou usar a frase que o Rony falou na coletiva lá depois do jogo contra o Bragantino. A final não é para se jogar, é para se vencer. É isso que o atleta tem que entrar com esse pensamento. É o jogo mais importante, né? Dos próximos 2 anos é o jogo mais importante. O Hulk até disse que é o jogo mais importante desde que ele chegou no Atlético em 2021. Lógico que não é, né? A Libertadores, ano passado, acho que era o jogo mais importante. Mas pelo que se desenha, o 2025, o 2026, ele tem razão ao dizer isso. Você falou da virada de chave do Sampaoli. Mas tem razão por quê?
Porque esse jogo, É o jogo mais importante da temporada, é indiscutível, mas desde que ele Thiago, chegou ao Atlético... esse jogo vai mudar o 2026 Mas do Atlético. ele destaca, ele tira a Libertadores. Ele eu tira acho que ele a questão coloca da de Libertadores. Porque a Libertadores já foi. Ele também, fala, já tirando perdeu. a situação Já da perdeu, Libertadores, já que já perdeu. perdeu, ele fala isso. Agora, o Sampaoli, você falou da virada de chave, tudo começa lá na altitude, né? O Atlético jogando mal, ainda pós-Cuca, todo mundo naquela expectativa. Altitude, Bolívar fora, vai levar um sacode. Sacode. Aí ele muda o time, coloca o Hulk no banco, o Atlético abre 2-0, no segundo tempo sofre um empate, uma pressão absurda, e ali acontece, acho que é a primeira cartada de autonomia do Sampaoli desde que ele chegou no Atlético. E a partir dali, até faz um jogo ruim com o Bolívar aqui, principalmente o primeiro tempo, mas a partir dali ele consegue mudar o destino do Atlético na competição e também no Campeonato Brasileiro, que era o mais preocupante, né? Muito próximo da zona de rebaixamento. Então, se o Atlético conquistar essa Copa Sul-Americana, a torcida tem que ganhar uma medalha, Elton. Porque foi a torcida que contratou o Sampaoli. Ele não estava entre as opções. A torcida salvou o segundo semestre do Atlético e pode salvar o 2026. Então a torcida tem um papel fundamental nisso aí. Muito, muito grande. Já falei sobre isso. Eu acho que a torcida do Atlético foi fundamental para a contratação do Sampaoli. Agora atenção, meu povo, o aniversariante está entre nós. HG, meu querido, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, felicidade. Amanhã eu te dou um UPA bem grandão, mas hoje vai ficar só aqui por essa distância. Tá, ganhou mais um toque de cabelo platinado, tá lindo, tá bonitão, parabéns, 4.1, muito bem vivido. Parabéns, muitas felicidades, é um cara muito especial, eu acho que é por todos aqui dentro do estúdio. Então, parabéns, alegrias e amanhã a gente dá um abraço aqui. Obrigado, Eltinho, obrigado a todos. Era para ter ido embora ontem, mas tive uns problemas aqui, mas conversando com o Valu, e o Valu disse, olha, tem que aprender a fazer a leitura das coisas, né? Tava tudo engatilhado para ir ontem, mas não deu e a gente vai hoje, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela parceria, pela gratidão, pela lealdade, por caminharem juntos comigo. Eu sempre falo que os melhores estão comigo e eu falo mesmo, e vocês de fato são os melhores. Agradecer cada um de um jeito, mas todos com jeitos muito especiais, né, e que fazem parte da minha convivência aí. Aos que me querem bem, eu desejo na mesma proporção mesmo, vocês aí, os que não estão no estúdio, mas que também desejam mesmo. Obrigado, Valu, pelas palavras hoje na rádio. Eu até entrei com vocês ali por vídeo, mas como estava no Bluetooth do rádio, eu não estava conseguindo enviar áudio para vocês. Obrigado pelas palavras realmente emocionantes e é a certeza de que a gente não erra, né? Naquela máxima nossa de primeiro quem, depois o quê, eu não errei com vocês mesmo assim. Vocês são muito leais e eu acho que isso é, talvez não, seguramente a grande virtude de vocês. E eu desejo e devolvo na mesma proporção daquilo que eu recebo. Então, a vocês aí, o pessoal que ajuda no dia a dia, que está com a gente aqui no dia a dia, meu maior muito obrigado, a turma do Switch lá, a turma da técnica, o Andrezão, o Andrezão é um cara que eu tenho um sentimento muito puro e verdadeiro por ele. O André é uma figura maravilhosa. Então, obrigado a todos. E também a audiência, pessoal que está aí, aos que desejam o bem, aos que desejam o mal. Aqui bate e volta, não tem jeito, né? O santo é muito forte, mas eu creio muito que esses bons fluidos aí fazem muito bem pra gente. E num dia especial como hoje, né, que é meu aniversário, 51 anos com essa carcaça de 71 e com juízo de 15, a gente só tem a agradecer, gente. Obrigado mesmo pela convivência diária e principalmente para aquilo que eu valorizo tanto, que é a lealdade de vocês. Ei, gente, que coisa boa, viu? Que coisa boa. Mas agora eu preciso te ouvir falando do Galudo. Eu não sei se você já estava acompanhando aí, o Gabriel Marques fez mais uma daquelas reportagens assim, das boas que ele faz. E ele foi detalhando, HG, toda essa Sul-Americana do Atlético até chegar a esse momento. E muito pela importância do que foi Jorge Sampaoli, o efeito Jorge Sampaoli nesse time para chegar à final da Sul-Americana. Eu queria te ouvir também nesse debate, que eu acho que é tão importante a gente ouvir você nesse momento aí para o Atlético. Quando eu comecei a receber o retorno aqui de áudio, foi exatamente no preciso momento que o Guilherme estava falando.
sobre o papel da torcida, né? Ah, mas quer dizer que o clube tem que fazer aquilo que a torcida pede? Não necessariamente. Mas a gente já viu planejamentos sendo feitos contrários, né, ao sabor do torcedor e que também não deram certo. Aliás, como só um ganha, né, cada torneio que disputa, a impressão que a gente tem é que todos os outros que perderam estão errados, né? O Atlético, se nós pegarmos um recorte aí, sei lá, eu sempre gosto de pegar o recorte de 12 para cá, porque o ano de 2012 para mim foi um ano transformador na história do Atlético. De lá para cá, planejamentos funcionaram porque ganhou, outros não funcionaram, mesmo não tendo ganhado. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Atlético de 23 foi um fracasso retumbante, né? Não posso dizer que o próprio Atlético da primeira passagem do São Paulo tenha sido um fracasso. Não posso dizer que tudo que aconteceu em 21, quer dizer, ali eu posso dizer porque ganhou tudo que disputou, só não ganhou a Libertadores no detalhe, mas ali seguramente notava-se um time muito expressivo, né, de muita força, de muita qualidade. De lá para cá, entre erros e acertos, gente, eu sou muito justo, ou pelo menos procuro ser. Obviamente que as críticas desagradam, né? Você pode elogiar o ano inteiro. Se você dá uma porrada, você vira inimigo do clube, inimigo de jogador, inimigo de diretor, de técnico e tal. Mas não considero que o ano... Se o Atlético ganhar a Sul-Americana, você vai comemorar a Sul-Americana, né? Mas a gente tem que colocar ressalvas na temporada. Sobre a questão do Sampaoli, nessa aí, gente, desculpa. Nessa aí eu vou colocar na conta da torcida. Essa aí vai para a conta da torcida, sim, senhor. O acaso de o Martin Anselmi não ter vindo, né, ter sido procurado, e daqui a pouco, no meio do caminho, ele viu o movimento da torcida com o Sampaoli, e ali ele viu que ele ia encontrar um ambiente muito ruim, então ali ele desistiu, e que bom que ele desistiu. E que bom que o Sampaoli chegou para reconstruir a carreira dele como técnico. Ah, mas ele desconstruiu? Não. É uma reconstrução daquilo dos melhores. Pode ser, né? Principalmente se ele ganhar a Sul-Americana. Ele pode fechar com chave de ouro uma temporada, que ele aceitou um desafio de um nada que tinha. O Atlético era um nada quando o Sampaoli chegou. Hoje já nota-se uma cara. Então, não sei se vai ganhar, embora eu torça muito. Eu preconizo que sim, mas futebol, a gente já sabe como as coisas caminham. Mas seria muito bom que ganhasse. E tô com o Guilherme. Se ganhar, separem. Não dá para entregar uma medalha para cada torcedor, mas uma grande e justa homenagem esse torcedor merece, porque foi por causa dele que o Sampaoli chegou, encontrou um nada e hoje o Atlético tem uma cara, e tomara que seja a cara de campeão. Concordo plenamente. Ó, HG, eu vou chamar uma sonora, eu queria que você continuasse aí, que eu acho que é um jogador muito importante, eu já falei dele no início do programa, e você também é um cara que tem uma análise profunda sobre esse personagem, sobre a importância dele com a camisa do Atlético. O goleiro Everson comentou o que o Atlético tem que fazer de diferente em relação à final da Libertadores. Você falar do que passou, às vezes fica até meio sendo injusto com quem estava aqui na época, o treinador estava na época, mas a gente aprendeu muito com aquilo dali, doeu muito na gente. Vocês puderam acompanhar depois ali a reta final do Brasileiro, a gente estava sem confiança, então com certeza, cara, é você se doar, trabalhar muito bem essa semana. É uma semana importante, é uma semana que no sábado todos param para acompanhar o jogo. Você chega na quarta noite na cidade, a cidade respira a decisão. Então se preparar, aproveitar, curtir esse momento, mas se preparar muito para ele, para que a história seja diferente, a gente conquiste o título. Somos capazes, não estamos na final à toa. A gente chegou por merecimento, desde as oitavas até a final a gente não perdeu para os nossos adversários, então é saber que vai ser um grande jogo importante, é vivenciar muito bem esses 2, 3 dias que a gente vai estar no Paraguai e, consequentemente, estar num dia bom competitivo no sábado, que só tem um jogo. Então a gente tem que estar o máximo possível concentrado para que a gente possa fazer um grande jogo e buscar o título. Alô, alô, minha gente, ó, tem camisa oficial de graça chegando na sua casa, é presente da Nuve para você. A Nuve pega energia solar, entrega para a CEMIG, através dos cabos, leva até a sua casa. E agora a Nuve quer ser sua parceira também, não é só parceira da CEMIG. Para você ganhar camisa oficial, receber em casa, camisa do Atlético ou do Cruzeiro, receber em casa e ainda obter desconto na conta da CEMIG todos os meses. Entre 15% e 25%, eu vou explicar qual é o caminho. A primeira coisa, você precisa baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui,
E aí, em nome do titular da conta da CEMIG, se for pessoa física, em nome do titular. Se for pessoa jurídica, no nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vale para quem paga de R$200 para cima, tá? Fez o cadastro, vai te pedir um cupom. Você torce para o Cruzeiro? Band Cruzeiro. Tudo junto com letras maiúsculas. Você torce para o Atlético? Band Galo. Tudo junto com letras maiúsculas. Usou o cupom, fez o cadastro, assinou com a nuvem, vai chegar um e-mail. Esse e-mail vai tratar do tamanho da camisa. Depois um voucher para receber a camisa em casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25%. Detalhe, não tem que instalar a placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade e não tem plano de fidelidade. Não gostou? É só sair, porque com a nuvem você só ganha! Ô André, eu já posso aproveitar o HG, só para emplacar essa com ele, já aproveitando ele aqui com a gente, para a gente girar a bola. A pergunta é, né, o que o Atlético fazer de diferente? Foi essa pergunta que o Breno Galante fez pro Everson. Na sua visão, o que se deve fazer agora, nesse momento, no pré que está acontecendo? Hoje a gente debateu lá que na semana do jogo, antes de viajar para a Argentina, o Atlético teve um jogo contra o Juventude. E o Atlético perdeu esse jogo. Eu acho que era mais um componente a essa semana tão importante. O Atlético não terá esse jogo nessa semana. O que fazer de diferente? O que mudar para ter uma atitude diferente em campo? Então, Eltinho, essa questão, você acabou no final da sua pergunta dizendo exatamente o que eu iniciaria na resposta. É ter atitude, cara. É ter atitude, sabe? O Atlético ele não pode, e não foi por acaso, né, que o Atlético já vai para a terceira final consecutiva, né, em anos consecutivos, Libertadores, Copa do Brasil e agora Sul-Americana. Diante de tudo que aconteceu ano passado, eu tenho certeza que todos os jogadores do elenco do Atlético que estiveram nas duas finais ano passado e que viram o adversário levantar caneco, né? Um deles, inclusive, dentro da própria casa, eu tenho certeza que esses caras incomodam. Eu tenho certeza que para esses caras, para a carreira deles, para o torcedor, para a família deles, até para dar uma resposta para os críticos, esses caras querem ganhar. Então eu não tenho dúvida nenhuma, que esses caras querem muito. Mas os caras do Lanús também querem. Só que qualidade por qualidade, o Atlético tem mais qualidade que o Lanús. Então onde pega para mim? Bom, primeiro se preparar muito bem durante a semana. Cara, é um negócio que pode parecer meio clichêzão, mas não é clichê. Não existe futebol sem competitividade. Então esses caras precisam competir. Todo mundo precisa entender que aquele jogo ali do dia 22 é o jogo para selar a temporada, para ficar de bem com a torcida, para valorização de tudo que envolve o Atlético. Então é atitude, cara. É entrar em campo, é chegar na frente dos caras, é dividir bola com os caras e ganhar essa dividida. É entender que pela terceira vez consecutiva não dá para fracassar numa final. Não dá para fracassar numa final. É entender que do outro lado tem um clube que vai entrar também pela honra do seu povo, de sua torcida, né? É time de bairro, é time... Não interessa, cara, tá na final, sabe? Então eu acho que é isso aí, Elton, é atitude, é correr mais que o adversário, é disputar. Pode parecer um discurso meio de coach, né? Eu sou o Pablo Marçal do comentário esportivo, tá aqui. Mas não é, cara, não é. É porque eu acredito que isso tem muito peso, com esse nível de concentração lá em cima, todo mundo correndo pelo outro e principalmente correndo pela instituição e pela torcida. Porque 3 finais em 2 anos, cara, não é para qualquer clube não, meu irmão. Mas não é mesmo, isso é muito grande. O problema é que só um ganha, né? E até agora nas 2 primeiras não foi o Atlético, mas na terceira vai ser. Ô, Valuzão, quanto que isso tudo que o HG falou pesa nesse momento? Ô, Elton, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Mais uma vez, um abraço para o meu irmão HG. Eu até usei o termo ontem, né? O Atlético, os jogadores que estão no elenco, principalmente no ano passado, participando até, eu destaco os jogadores que estão desde o 21, tem que fazer disso uma causa, não uma cruz, né? A cruz, ela é pesada. Sim. A causa pode te levar a conseguir escrever uma história diferente, que é exatamente o que esse elenco pretende, né? Escrever uma história diferente das outras 2 finais
destacadas pelo HG da Libertadores e da Copa do Brasil. Acho que é uma semana... É muito positivo o fato do Atlético não ter um jogo para mim, Elton. Tem gente que acha que é legal a coisa de ter um jogo para se motivar. O Atlético teve as situações nos jogos, para mim, viveu 3 situações distintas nos 3 últimos jogos, né? Pegando aquele recorte Sport, Fortaleza e também o jogo contra o Red Bull Bragantino. É tempo do Sampaoli afinar situações que ele conseguiu construir nesse time. Afinal, uma bola parada ofensiva, que se tornou muito forte com o Sampaoli, a jogada com o Vitor Hugo, quem sabe até o Tressoldi, que fez inclusive gol no Clássico também, Vitor pelo Hugo Campeonato é um dos Brasileiro. artilheiros, né, da era Sampaoli. Sim. É tempo de afinar especificamente a bola parada defensiva, essa que o Atlético tem sofrido algumas ameaças, aquela bola cruzada também de ambas as partes, mas existe um jogo ali criado pelo Sampaoli. É importante que os jogadores treinem essa semana exatamente como irão jogar. E isso vai ser, para mim, algo que pode fazer toda... Não existe uma chave nesse tipo de situação. Você treina a semana, digamos, se poupando e agora é o jogo, pessoal, agora vamos correr. Futebol não funciona dessa forma, é muito importante. Afinal, já tem que ter começado exatamente nos treinos dessa semana, em todos os aspectos. Concentração, maneira que os jogadores vão se envolver nos treinos, e eles são experientes o suficientes para saberem disso. A minha única preocupação, Valuzinho, é o que eu falei hoje no Band News na área, sabe? Que aconteça algo assim, por exemplo, ruim com esse elenco. E, cara, de alguma forma, esses jogadores ou parte deles fique estigmatizado por parte da torcida do Atlético. Você fala pelos fracassos recentes? Pelos tropeços recentes, pelo fracasso na Copa Libertadores do ano passado, pelo fracasso na Copa do Brasil diante do Flamengo. Eu temo que esse plantel do Atlético possa, em algum momento, ficar estigmatizado como fracassado. Suponhamos, o Atlético não vence o Lanús. E aí, cara? Aí vão ser tratados esses jogadores como fracassados? A gente citou alguns nomes. Sim. Pô, um Guilherme Arana pode ficar dessa forma? Um cara que é ídolo da torcida até hoje. O único que eu acho que se salvaria é o Hulk, tá? Mas o Arana já foi decisivo em 21, Thiago. Cara, o Arana não tem... Mas ele não tem o peso do Hulk, eu tô entendendo. Não tem pro torcedor do Atlético o peso que o Hulk tem. Cara, a gente criticou o Hulk aqui, tinha um amigo meu que ficava louco. Você não pode nem criticar o Hulk. O Arana podia, entende? E assim, é absolutamente natural. Então, se em algum momento, o Atlético, por exemplo, porventura, o Atlético perde esse jogo, eu temo que esses caras, alguns deles, na verdade, fiquem estigmatizados como fracassados, como jogadores que não deram certo, simplesmente por causa de 3 tropeços em 3 finais durante 12 meses. Não, então, olha só, Thiago, você fez eu pensar uma coisinha aqui. Você falou de um personagem que estava em 2021, que tem uma força ainda por causa de 21, né? Dos títulos que o Atlético conseguiu, que foi o caso do Arana. Mas um cara que vai ter uma imagem muito ruim, negativa nesse ponto de conquista, e é um cracaço de bola, Gustavo Scarpa. Exato. O Gustavo Scarpa chega no ano passado, chega para ser o cara decisivo. Aí ele disputa 2 grandes finais com o Atlético. Final do campeonato... Da Copa do Brasil. Copa do Brasil e da Copa Libertadores. E nessas 2, o Atlético não vence. E agora mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade para mostrar o seu talento, mostrar a sua qualidade, até ganhar a posição de titular aí durante a semana. Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas o Scarpa pode ser esse personagem. Então, Brenão, Gui, Valu, Everton, esses caras também precisam sentir esse momento. Quem ainda não ganhou um título de Quem não ganhou para fazer Pois uma história. Mas Elton, eu acho que essa semana ela tem que ser tratada de uma maneira bem diferente dentro do Atlético. Eu vou falar também no aspecto psicológico. Nós estamos falando aqui de uma carga que ela aumentou muito o peso a partir do momento que o Atlético deixou qualquer tipo de chance de se classificar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Quando ele empata com Fortaleza e perde pro Bragantino. Mas é culpa do Atlético. Agora toda a esperança do Atlético voltar para a Libertadores está nesse jogo. Mas já devia ser, né, Breno? Mas eu falo o seguinte, isso antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, hoje o Atlético ele tem em disputa não só
uma vaga para Libertadores no ano que vem, uma disputa de Recopa ano que vem, mas também um orçamento para você ter um ano diferente no ano que vem. É voltar aonde o atleta não deveria ter saído. Eu acho que tem que haver um trabalho, principalmente psicológico também, porque eu me lembro que o Arana, num jogo aí para trás, que o atleta teve um jogador a mais, que foi expulso. Qual jogo que foi? Foi aqui do no Bahia, Mineirão? não foi não? Do Bahia, né? Bahia. Que eu falei com o Scarpa, com o Arana. Eu falei que bom que o Atlético conseguiu vencer com um jogador a mais. Ele virou e falou assim, pois é, naquele momento me veio um filme na cabeça. Me veio um receio. Quer dizer, você imagina, os jogadores ainda têm... Isso tinha que ter passado, né, Tinha Breno? que ter, mas tem que ser trabalhado. Aqui da ferida aberta. Exato, tem que ser trabalhado, porque existe sim, do lado do torcedor, um receio, os jogadores também têm que ser esse trabalho, e existe, cara, uma cobrança interna e externa. 20 mil torcedores lá, uma responsabilidade grande, e na zona mista o Everson falou sobre isso, o Hulk falou sobre isso, dá alegria a esse torcedor, todo o esforço do torcedor que vai até lá, que está gastando uma grana para poder assistir e que está esperando, né, o quê? O título. Então tem que ser trabalhado também de maneira psicológica isso. Ô Gui, você falou da ferida aberta, eu concordo com a ferida aberta no torcedor. No torcedor, a ferida pode estar aberta. O jogador, ele tem que trabalhar melhor isso. Sim. E o torcedor, por exemplo, se é um torcedor, depende do torcedor, o torcedor tem seus traumas, o torcedor tem suas preocupações, superstições. O torcedor se abraça em tudo. O jogador não, o jogador é campo. O jogador é campo, é bola. É bola. O cara precisa afastar todos esses traumas rapidamente. E quando o Breno fala que no jogo contra o Bahia, que tem 15 dias, o Arana ainda fala de preocupação ou medo quando tem um jogador a mais, pô, aí não pode. Eu acho que tem uma pressão, passa um filme na cabeça dos jogadores. Eu acho que ainda tem esse resto, né, de trauma da final da Libertadores. Por isso ontem eu disse aqui da ferida aberta. A ferida aberta com o torcedor. Aí o jogador me incomoda. Desculpa, jogadores profissionais. Você acha que tinha que ter passado por cima? Eu acho que o jogador tem que trabalhar melhor com as suas frustrações. Eles são preparados para isso. Torcedor, por exemplo, eu conheci um torcedor, já das antigas, que não voltou ao Mineirão desde quando o Atlético perdeu para o São Paulo em 1977 na final do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em 78, março de 78. Então já tinha mais de 40 anos quando eu conheci ele e ele não tinha voltado mais ao Mineirão. O trauma do torcedor, beleza. Agora o jogador vai ver um cartão amarelo sendo levantado, cartão vermelho sendo levantado para o adversário. Você vai pegar e falar assim, ai. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Pô, valor. Joga a bola, né? Socorra. Não, porque você disse muito bem, né? Eles são preparados para isso. E aquilo que eu disse, né? Eu sei que, gente, peço desculpas, hoje, sem óculos até, eu não tô me reconhecendo, estou fazendo assim, tá? Desculpa. Mr. Magu. Irmão. Tá lindo, irmão. Tá lindo, tá gatíssimo. Super lindo. Eu te daria um beijo. Então, como diria o HG, tá uma baranga sem óculos hoje o Valu, mas não tem jeito, esqueci mesmo. Ô Elton, os jogadores, por isso que eu digo sempre, né? Não levar essa cruz pro estádio, cara. É muito importante que eles consigam deixar esse... o Atlético não vai resolver o jogo contra o Flamengo do ano passado, sábado, e nem contra o Botafogo. Esses jogos já passaram. Já era. Esses jogos já passaram. Então o Atlético tem que olhar para o Lanús, ter a personalidade que esse grupo mostrou ter exatamente na Copa Sul-Americana, em momentos de muita dificuldade. Aquela vitória contra o Bolívar não foi fácil, a gente viu os jogadores ali externando, né, a carga emocional que deixaram na classificação. Então, foi construído também. E só um detalhe, ainda pegando da reportagem do Gabriel, claro que o torcedor, de uma forma geral, gosta de contar títulos em contextos onde tem jogos épicos, né? O torcedor atleticano, por exemplo, conta sim a Libertadores em 2013, a Copa do Brasil em 2014, mas uma coisa é fato, quando você consegue alcançar a conquista, essa história também de fracasso do Atlético na primeira fase, de uma primeira fase ruim, também vira uma grande história, Elton Novaes. Exatamente, deixa eu contar uma historinha para vocês agora, porque eu tenho um recado, Você que financiou um carro, moto ou caminhão e as prestações não estão cabendo no seu bolso, então é isso, estão altas, atrasadas e o banco já está até ameaçando tomar o seu bem tão precioso. E aquelas ligações e cobranças que não param nunca, Então, calma
antes de perder o seu sono. Ligue agora 2566-2701. Vou repetir, 2566-2701. E saiba como quitar sua dívida com o banco ou reduzir imediatamente o valor das suas prestações. Assista ao relato que já passou de uma pessoa que já passou exatamente por isso que eu acabei de falar. Quero agradecer a VB Solução e Consultoria pelo excelente trabalho exercido. Levei meu contrato de financiamento para eles reaverem as cláusulas e as parcelas abusivas e em menos de 2 anos eu consegui um ótimo ressarcimento. Tenho mais um contrato com eles e sei que vou ter mais um êxito. Pode confiar, porque toda a equipe é muito competente. Tá vendo, gente? Tá vendo? É isso que acontece com muita gente. E tem um detalhe que quase ninguém sabe. Você tem o direito de discutir o seu contrato com o banco. Pode ser que você está pagando juros abusivos sem saber, e é exatamente isso que faz suas parcelas ficarem tão altas. E atenção, atenção para o telespectador da Band. O cálculo dos juros abusivos é de graça. Depois desse cálculo, você recebe uma orientação completa para parar de pagar 2 carros, sendo que comprou só um. Liga agora ou manda seu WhatsApp. Tá aí o número, 2566-2701. 2566-2701. E teve relato aí, né, gente? Atenção, se liga, Vamos lá. Ô Gui, você chamou minha atenção quando eu estava aqui. Agora, nessa final, eu acho que o Atlético tem que ter atitude, porque no fim do ano foi um festival de jogador indo em podcast falando assim, mas quando expulsou o Gregory, nós olhamos pro banco, não teve nenhum comando, botando só na conta do Milito. Tá na hora do elenco também ter atitude. O técnico conta muito. São Paulo acho que é um técnico mais enérgico, né? É um técnico que se acontecer uma expulsão no Lanús, ele vai chamar os jogadores, ele vai fazer alguma mudança, mas o elenco tem que ter atitude também, porque o Atlético teve atitude lá em Buenos Aires quando a vaca já tinha ido pro brejo, né? Essa é a verdade. Quando já estava 2-0 pro Botafogo, tentou reagir. O elenco tem que ter uma atitude que não teve contra o Flamengo e que não teve contra o Botafogo. Técnico foi 30%, né, Gui? Isso. Tá vendo, Gui? Sabe muito. Aí, HG, já tá te apunhando. Mas daqui a pouco eu volto com o HG. Deixa eu só passar pro lado do